Durante esses 3 domingos aí pela frente, esse de hoje, semana que vem e o do próximo, eu vou fazer algumas reflexões sobre o Natal. E hoje eu gostaria de saber, eu vou começar a minha palestra de hoje por uma pergunta. O Natal é uma festa bíblica? Eu não vou pedir para levantar a mão para não parecer que é pegadinha. Mas pensa aí, o Natal é uma festa bíblica? Tem pessoa que acha que sim. E alguns, poxa, se o pastor está perguntando é porque tem alguma dúvida aí nesse negócio, né? Pode ser que não seja uma festa bíblica. Bom, para ser uma festa bíblica, você tinha que encontrar ele na Bíblia, né? Você não encontrou? Tu encontra Natal na Bíblia? Tu encontra os discípulos comemorando o aniversário de Jesus? Você não encontra isso. Nem aniversário nem de Jesus, nem de ninguém. Não tem nenhuma menção de um aniversário. Foi feita uma festa de aniversário para o rei. Não existe isso. Eles faziam aniversário, eles sabiam quando eles tinham nascido, alguns, né? Nem todos. Às vezes o tempo era contado. Já ouviu aquela expressão? Eu já vivi tantas primaveras. Às vezes lá o tempo era contado mais ou menos assim. Não era exatamente que alguém sabia o dia. Tanto é que o dia do nascimento de Jesus, ninguém sabe quando foi. A única coisa que o povo tem certeza, esse povo que estuda, os teólogos têm certeza absoluta, é que não foi em dezembro. Muito provavelmente, o nascimento de Jesus foi no meio do ano. Em algum mês ali, no meio do ano. Por causa das características daquele dia. Bom, se então a gente pode chegar a essa conclusão de que o Natal não é uma festa bíblica, por que nós, que vivemos em cima da Bíblia, comemoramos o Natal? Você sabe por quê? Que a gente comemora o Natal, já que o Natal não é uma festa bíblica, então a gente não devia estar preocupado com isso. Está entendendo que eu estou botando vocês para pensar? Pensar no que faz. Pastor, não me diz que o senhor vai dizer que não é mais para comemorar o Natal. Não me diz isso que eu vou surtar. Lógico que eu não vou dizer uma coisa dessa. O Natal é para ser comemorado, sim. Mas hoje você vai entender esse imbróglio aí que eu acabei de fazer na cabeça de vocês. Natal não é uma festa bíblica. Se não é bíblica, por que a gente comemora e dá tanto valor e é uma das grandes festas da cristandade? Muito bem, então. Os pagãos, né? Apenas os pagãos, né? Os judeus do tempo de Jesus não comemoravam aniversários. Essa prática era vista como um costume pagão, associado principalmente aos egípcios, persas, gregos e romanos. Sendo assim, o nascimento de pessoas, mesmo de grandes líderes, não era celebrado na tradição judaica. Então, quem comemorava aniversário eram os romanos, os gregos, os persas, essa outra galera. Os judeus não comemoravam aniversário. Não existia isso, esse negócio de comemoração de aniversário. Então a gente pergunta, bom, então se a gente vem desse grupo aí, a gente temos descendência espiritual desse grupo judaico, né? Nossa fé nasceu dentro do judaísmo. A fé cristã nasceu dentro do judaísmo. Como é que a gente chegou a comemorar o Natal? O Natal, então, irmãos, essa comemoração, a gente vai dar uma melhorada nesse nome, comemoração, ele tem duas raízes importantes que levou a igreja a comemorar o Natal. Duas raízes importantes. Ela não registra a data do nascimento de Jesus, mas ela registra a importância do evento. Jesus ter nascido é um fato importante. Quando nasceu? Não. Quando nasceu, não é um fato importante. Mas o fato de ter nascido é um fato importante. Tanto é que esse fato ele foi profetizado anteriormente por
muitos profetas. E aí, nós podemos, por exemplo, ler 1 João, capítulo 1, verso 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Então, no Evangelho de João, ele já começa, né, quebrando paradigmas daquela época, de que Jesus, né, poderia não ter nascido. Existiam duas seitas, né? Os gnósticos e os docetistas. Eles negavam a humanidade de Jesus. Eles diziam que Jesus era um espírito, que Jesus não havia tido uma vida humana, uma vida encarnada. Eles, então, não diziam que Jesus não existiu, mas diziam que ele existiu enquanto espírito. E esse pessoal começou a ganhar muito corpo, essa ideia começou a ganhar muita robusteza, de que Jesus não havia encarnado. Ora, se Jesus não encarnou, como ele morreu para salvar as pessoas? Isso contrariava completamente a ideia central do cristianismo, a morte na cruz, por amor da humanidade, por amor dos salvos. Isso contrariava completamente. Então, esse grupo de gnósticos, eles começavam a difundir essas ideias de que Jesus ele não teria nascido de virgem nenhuma, de mulher nenhuma, ele não teria tido uma vida humana como gente, ele não teria tido, mas ele era um espírito. Ele vivia sim, mas no coração das pessoas. Então, João já começa, não é? Logo lá no capítulo 1, no versículo 1 também, não é? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e ele estava no princípio com Deus, até chegar no verso 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Esse início que abre João já é um início para combater ideias como esta. Então, o Messias, ele era prometido. E ele era prometido e ele surgiu naquela sociedade, na vida de uma família, cumprindo profecias. Nasceu na cidade de Belém. Abre sua Bíblia em Isaías 7,14. É esse mesmo. Portanto, o Senhor mesmo lhes dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho. Ele a chamará Emanuel. Ah, glória a Deus. Então, o profeta Isaías profetiza sobre Jesus. E é o profeta que mais profetiza sobre Jesus, é o profeta Isaías. Miqueias 5, verso 2. E você, Belém Efrata, que é pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de você me sairá aquele que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Uma outra profecia falando a respeito desse dia, do dia da encarnação, do dia que Jesus iria virar gente como a gente, ia nascer de gente, ia ser criado como gente, ia crescer como gente, ia ter vida como gente, ia morrer como gente que tem um propósito. Eis aqui então Jesus. Então esse é o primeiro motivo. A primeira raiz do Natal é que era necessário afirmar que Jesus nasceu. Era necessário afirmar, porque uma corrente de pensadores gnósticos estavam difundindo a ideia de que tinha sido uma lenda, de que não havia tido nascimento algum. Ele era um espírito que andava entre nós. Eles não desconsideravam, mas consideravam de forma equivocada. E se Jesus não nasceu, ele também não morreu pela humanidade. Então essa ideia começou a tomar corpo. Então era necessário que a igreja olhasse para essa ideia preocupada. Opa, esse pessoal está pregando heresia aí. Nós temos que começar afirmando
que o Cristo é o cumprimento das profecias. Estava escrito desde a antiguidade que ele nasceria entre nós, como nasceu, para que o processo de salvação se completasse. Se ele não nasce, ele também não morre. E se ele não morre, se a salvação é pela morte na cruz, pela graça que nós encontramos no Senhor, todo o sistema religioso formado em torno dessa ideia cai por terra. Então era necessário combater essa ideia. Então, uma das raízes de que os judeus agora, cristãos, começam a entender que era necessário comemorar o Natal, era esse combate aos gnósticos, trazendo as suas heresias. É uma das raízes desse Natal. Então, celebrar o nascimento passou a ser uma forma de proclamar publicamente a encarnação de Jesus. Na verdade, os judeus, no primeiro momento, eles celebravam não o nascimento, porque o dia que nasceu eles não sabiam, mas celebravam a encarnação de Jesus, que parece ser a mesma coisa. Mas aniversário eu tenho que dizer um dia, né? E eles sentiram essa necessidade. Nós precisamos comemorar a encarnação. Não era exatamente o dia do aniversário, mas a encarnação. O fato que ele veio, o fato que ele nasceu, o fato que as profecias se cumpriram. Isso precisa ser comemorado. E aí foi a primeira ideia. A segunda ideia, o segundo motivo pelo qual a igreja passou a celebrar o Natal, por volta do século III, o Império Romano celebrava nesta época duas festas. A festa do Sol Invicto, no dia 25 de dezembro, ou seja, o Sol era aclamado como Deus, e a festa da Saturnália. O que era a festa da Saturnália? Você vê como é que são as manhãs de dezembro? Ensolarada, sol forte. Nesta ocasião, isso não tem nada a ver com religião, tem a ver com a criação de Deus, né? No inverno e primavera, os dias são menores. No verão e outono, os dias são maiores. Então, o que acontecia no inverno? Os dias ficavam menores e a noite ficava maior. Isso acontece até hoje, funciona assim. Tá? E no dia 25 era o dia exatamente em que dia e noite tinham a mesma duração, 12 horas e 12 horas. Dia e noite duravam o mesmo tempo, no dia 25. E aí mudava, a partir de 25, o dia passava a ser maior e a noite passava a ser menor. E isso fortalecia as plantações, isso fazia com que a agricultura florescesse. Esse fato mexia com a vida econômica daquelas pessoas. Porque no inverno, você imagina um inverno num lugar que neva, você há de ouvir que você não pode fazer muita coisa, né? A gente aqui não tem muita essa distinção e importância. Primeiro, porque não vivemos da agricultura. E segundo, que aqui não neva. Então, aqui produz o ano todo. Agora, num lugar que neva, num lugar que no inverno tu não planta nada, no inverno as folhas literalmente caem das árvores e as árvores ficam tudo secas, você há de convir que quando esse sol brilhante volta, a vida volta a florescer. Essa era a ideia dos romanos lá. Essa era a ideia. A vida volta a florescer. Então, eles faziam uma festa do dia 17 ao dia 23 de dezembro, celebrando a vida, celebrando as árvores que iam voltar a florescer, celebrando as colheitas, as novas colheitas. Uma festa alegre, feliz. Ficavam tão felizes que davam presentes uns aos outros. Davam presentes, estavam sempre sorrindo,
bebiam muito, ficavam, não é, com pote por aqui. E nesse dia 25 era o culto do sol invicto. E esta era uma festa popular ligada à agricultura, ligada à colheita, ligada à sobrevivência, e eles falavam sobre a vinda da luz. Agora nós vamos ter mais luz durante o dia, porque o sol agora reina, e menos noite, e menos trevas. Porque se associava assim, logicamente, né? Noite maior, as árvores têm menos sol, então elas ficam mais feias. Então, tudo isso, né, vai dando um descolorido na natureza. E esse era o clima desse Natal dos romanos aí e dos povos. E quando então isso mudava, a natureza florescia, a agricultura ia fortalecer, iam botar dinheiro no bolso, olha só que legal. Havia uma alegria muito grande e uma festa muito grande, era a Saturnália. A Saturnália por causa de Saturno, era o deus deles lá de Saturno, eles comemoravam a Saturnália. Então eles faziam essas duas festas. Só que essas duas festas eram festas muito fortes no coração do povo. Era uma tradição que não tinha como tirar, porque a pessoa que estava alegre naquele momento era porque ela tinha um pedaço de terra lá que agora ela ia poder plantar e colher. Tinha como você ficar triste por causa disso? Não. Não havia como você ficar triste, mesmo que você negligenciasse o sol invicto. Mesmo que você negligenciasse o sol como Deus, não havia como você ficar triste, porque os dias te levavam para uma esperança maior, porque agora a natureza renasce por causa da luz, a luz do sol. E a igreja então tinha esse problema. A galera ia para a festa da luz, do sol, acabava entrando na pilha lá, não tinha como não comemorar, que não tinha como não alcançar a igreja. Já nascia desde pequenininho assim, todo mundo se alegrando com a chegada da luz. Todo mundo se alegrando com a colheita que vai ser próspera esse ano. Todo mundo se alegrando. Então a igreja reinterpreta esse símbolo. Não. A nossa luz não pode ser essa luz aí. A nossa luz é Cristo. A nossa luz é Jesus. Então, João 8, verso 12. Abre João 8, verso 12. Diz a palavra do Senhor assim: Jesus de novo lhes falou, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Jesus, ele várias vezes se apresentou como a luz. Jesus várias vezes se apresentou como aquele que dissipa as trevas. Esse simbolismo na pessoa de Jesus, ele é encontrado em vários versículos da Bíblia. Por diversas vezes se foi apresentado como a luz. Os discípulos foram apresentados como sal da terra e luz do mundo, porque tinham a luz de Jesus. A igreja, então, precisava celebrar a encarnação. A igreja precisava dizer que ele encarnou. E a igreja precisava dizer: a nossa luz não é essa aí é a luz do sol. O sol não é nosso Deus. Nosso Deus é Jesus. Jesus é o nosso Deus. Então a igreja passou a celebrar, no ano 336, foi instituído por Constantino o Natal no dia 25. Primeiro Natal da cristandade. Foi no dia 25 de dezembro de 336. Promulgado pelo imperador romano Constantino.
A igreja agora estava comemorando a luz que veio ao mundo. A luz de Jesus, o Cristo. 25 de dezembro de 336. Aí nós ficamos pensativos assim. Pastor, então a igreja se rendeu a uma festa do mundo. Porque eu já pensei muito assim. Mas, refletindo bem, a igreja não se rendeu a uma festa do mundo. Pensa comigo. Deixa eu ler aqui. Esse movimento não foi uma cópia, mas uma substituição teológica, dando um significado cristão a um período já marcado por uma festa popular. A igreja conseguiu se impor ao mundo, tomando o espaço de uma festa pagã, instaurando uma festa cristã. Gente, o que aconteceu foi a imposição da igreja sobre um evento que existia no mundo do seu tempo. Agora, observe o seguinte, uma imposição tão bem feita, tão digna de ser louvada, que a outra festa sumiu. Ninguém mais adora o sol há muitos anos. Há séculos que o sol não é mais adorado. Você conhece algum adorador do sol? Alguma cultura que adore o sol? Não tem nem mais índio para adorar o sol. O que ficou? Ficou a festa da igreja. A festa da igreja não parou. Gente, não foi uma festa para concorrer ou para derrubar a festa do sol. Foi uma celebração para dizer ao mundo sobre a encarnação. Uma celebração para afirmar, ele encarnou, veio ao mundo. Ele nasceu. E a celebração da igreja, ela se firmou e atravessou todos esses séculos e ela chegou até nós. E a celebração do sol, caiu por terra. Então, a época, né, de Jesus, ela já tinha profunda simbologia de luz. Então, naquele tempo, a festa já era uma festa, simbolicamente, uma festa da luz. Os crentes, então, pensaram, a nossa luz é Jesus. Era uma oportunidade de substituir rituais pagãos por celebrações cristãs. Então, eles estavam diante de uma oportunidade. Tem um monte de ritual pagão aqui para celebrar o sol, e a gente vai, então, fazer uma celebração a Jesus. Era a melhor ocasião para falar da luz que veio ao mundo. E eu canso de falar isso aqui para os irmãos, né? Não existe data mais evangelística do que Natal. Por quê? Porque Natal todo mundo está com aquele espírito da Saturnália, dá presente e tal, todo mundo se abraçando. Tinha muitos itens dessa festa da Saturnália. Você sabia que os senhores se tornavam servos dos seus servos nessa festa, nos banquetes da Saturnália? Eles encenavam que eles eram os servos e que os servos eram os patrões. Nesse banquete tinham várias nuances de atos sociais importantes para aquela sociedade nesta festa da Saturnália. Então, uma semana de alegria, uma semana de festa, onde poderosos trocavam lugares com pessoas mais humildes, os servos. Era uma festa desse nível. E era um momento excelente para falar que, olha, a luz que veio ao mundo não é o sol, a luz que veio ao mundo é Jesus. Então, Jesus era proclamado no Natal, durante a festa da Saturnália direto, análogo à nossa comemoração agora aqui de 4 semanas, falando de Jesus, mostrando Jesus de uma forma diferente. A ideia não era
competir ou destruir o paganismo, mas apresentar o cristianismo. A igreja entrou no mundo com sua ideologia, costumes e se tornou hegemônica, se tornou maioria, se tornou a principal festa. Olha a diferença. O mundo não entrou na igreja. A igreja entrou numa seara do mundo e mostrou a sua cara na seara do mundo. Se tornou hegemônica. E a festa do Sol Invicto faliu. E a Saturnália deixou só os seus resquícios. Porque, meu Deus, qual é o problema de ser alegre, né? Qual é o problema de dar presente? Qual é o problema disso? Não tem problema nenhum. Então, a gente continua celebrando um Natal com muita alegria e com presentes e com abraços, com comemorações. Agora, fica a crítica aqui, o contrário do que acontece hoje, gente. Quando o mundo entra na igreja, ela cada vez mais se descaracteriza, quando adapta a sua forma e comportamento para alcançar novos adeptos. O que a gente vê hoje não é a igreja entrando no mundo, indo para o mundo. A gente vê hoje o mundo entrando na igreja e a igreja tendo que se adaptar para continuar sendo atrativa. A igreja de hoje tem um grande problema, as pessoas têm a mente desse tamanhinho assim. E elas são alimentadas por pequenas coisinhas assim também. Nada tem a ver com o espiritual. E a igreja precisa ficar se adaptando. Eu não estou falando das modernidades. É lógico que a gente tem que modernizar a igreja. A gente vai ter telão, a gente vai ter... né? Poxa, nossa igreja sempre foi uma igreja de muita vanguarda em termos de muita coisa. Não estou falando de modernidade nesse sentido. Eu estou falando de que quando o mundo entra na igreja, a igreja se parece com o mundo e não se parece mais com a igreja. A igreja tem cara de mundo, tem cheiro de mundo. E é isso que nós vivemos hoje. E o Natal foi o contrário disso. O Natal foi, a igreja entrou no mundo. Eles fazem uma festa lá, estão confundindo tudo, daqui a pouco estão falando que Jesus não nasceu, já estão falando aí que Jesus não nasceu. Nós precisamos fazer alguma coisa. Vamos fazer a nossa festa aqui também. Vamos afirmar a encarnação. A encarnação vai ser afirmada. E nós vamos fazer uma festa aqui também. E foi isso que a igreja fez. A igreja entrou no mundo e o mundo não resistiu. A festa deles acabaram e a festa do Natal continuou. A festa da encarnação continua. O contrário de hoje. O mundo entra na igreja. Daqui a pouco a gente olha para a igreja e nem reconhece mais a igreja. A gente olha assim, caramba, essa é a igreja mesmo? Será? Então fica essa nossa reflexão. Na semana que vem eu continuo para a gente continuar pensando sobre o Natal. Então, se alguém perguntar para você, fazer a pergunta que eu fiz no início. Natal é uma festa bíblica? Sim e não. Não porque não está na Bíblia. Mas sim porque carrega todos os elementos que caracterizam a nossa fé. Carregam todos os elementos que caracterizam. Então, não é uma festa bíblica porque não está na Bíblia, mas pode ser encarada como uma festa bíblica, porque ela carrega a celebração, a encarnação de Jesus, ela fala da encarnação de Jesus. O nosso Natal fala que ele veio ao mundo, o nosso Natal fala do cumprimento da profecia, o nosso Natal aponta para o Cristo. O nosso Natal também tem a alegria que a gente precisa ter, também tem o prazer de estar junto com as pessoas, também tem o prazer de dar presentes. E qual é o problema disso? Nenhum problema. Só nos aproxima mais. Só nos ajuda
Quem é que não gosta de ganhar um presente, né? No ano que vem eu vou mudar esse negócio de que o pastor não pode ganhar presente. Eu estou brincando. Se mudar, vai ficar chato. Vai ter que continuar assim. Mas todos nós gostamos mesmo de estar juntos, confraternizar, ganhar presente. Se fazer isso no Natal, não tem problema nenhum. É a festa da igreja. Amém, queridos? Glória a Deus. Aleluia. Vamos curvar a cabeça para uma palavra de oração.